Chega até você mais um programa Somos ABTU, uma parceria entre a TV Unesp e a ABTU, Associação Brasileira de Televisão Universitária, na realização de programas para você conhecer um pouquinho mais dos diretores e diretoras que fazem as nossas TVs universitárias no país. Hoje vamos receber aqui Flávia Martelli, da TV UNAERP, de Ribeirão Preto. Flávia, muito obrigado pela sua presença. Professor, eu que agradeço pelo convite, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Flávia, vamos começar falando um pouquinho sobre você. Esse é o maior objetivo do nosso programa, conhecer os nossos diretores e diretoras. Então, como que você chegou até a TV UNAERP? Você está aí um bom tempo que você me falou, né? Qual foi a sua trajetória como jornalista e agora como gestora e diretora da TV UNAERP? Olha, eu tenho uma trajetória assim na área audiovisual primeiro, né? Eu trabalhei muito tempo, eu sou de São Paulo e eu tenho minha primeira formação em publicidade, trabalhei muito tempo na área de cinema lá em São Paulo e depois a minha vida deu uma virada, que aí eu me encontrei com o jornalismo, quando eu me mudei de São Paulo para Belém, no Pará. Olha. Então, eu fui lá para o norte e lá eu conheci uma outra realidade, né? Eu falo que eu não sei se aqui é o Brasil ou se lá que é o Brasil, Uhum. enfim. E como não tinha muito o que eu trabalhava em São Paulo, eu me vi no jornalismo. E eu tinha um chefe, que era o Palmério Doria, hoje ele já é falecido. O Palmério trabalhou muito tempo aí na área da Playboy, enfim, Pasquim, né, das antigas lá em São Paulo. Ele achava que eu tinha cara de jornalista. E ele falava, você vai ser jornalista. Eu falei, mas eu sou publicitária, enfim, né? E eu comecei no jornalismo lá em Belém. E aí, fiquei lá 4 anos trabalhando na TV Cultura, lá de Belém, a Funtelpa. Uhum. E Já começou como repórter, Flávia? eu comecei com produção, Certo. né? E depois eu avancei para reportagem e a gente tinha ali um programa que definiu muito a minha linha do que eu viria a fazer depois, do que eu gosto muito, que é da área de meio ambiente. Então, eu trabalhei na área ambiental, tinha um programa na época que chamava Salve a Floresta, né? Olha. É bem atual, né? É bem atual. Naquela época, mas bem atual hoje, né? Professor, era assim, os mesmos problemas que a gente vê hoje. Iguais, iguais. É que antes a gente não falava tanto, não chegava muito aqui para o Sul, Isso, essas questões, né? Hoje chega muito mais, mas as mesmas questões de terra, de invasão, de delimitação, de estrangeiros na Amazônia, da questão dos madeireiros, todas essas questões que a gente fala hoje, já falava isso há 30 anos. Faz tempo. Enfim, aí eu voltei aqui para o Sul, para Ribeirão Preto, porque eu tinha família aqui, e aí eu cheguei aqui e falei, bom, eu sou jornalista de experiência, mas não tenho diploma, e aqui no Sul as regras são outras e necessitava do diploma, né? O que é muito bom, né? Uma valorização aí da nossa profissão. Sim. E aí eu fui fazer faculdade. Eu comecei tudo de novo, entrei aqui na UNAERP, eu sou alumne daqui. Olha, né? que legal. Eu estudei aqui. Só que eu cheguei aqui com uma outra bagagem, né, mais madura, com experiência, enfim. E já estudante, a universidade pediu para eu fazer uma propaganda, né, para a universidade, eu fiz. E a Bandeirantes aqui local gostou, me chamou para ser repórter na primeira equipe da Bandeirantes que foi montada aqui em Ribeirão Preto. E eu fui trabalhar lá como repórter, né? E trabalhei 6 anos lá e depois eu continuei com os vínculos com a universidade. Então, eles me chamavam muito aí para fazer palestras, para vir para cá conversar com os alunos e tudo mais. E, no fim, foi naquele movimento que os cursos de comunicação, os cursos de jornalismo principalmente, precisavam modernizar. O senhor deve se lembrar isso, né? Você lembra? Que havia assim, uma separação muito grande da teoria com a prática. E aí eles começaram a trazer para dentro dos cursos profissionais. Então eu entrei no curso naquela leva de profissionais para trazer um pouco da prática dentro dos cursos, que estavam muito teóricos. E aí eu me transformei em professora sem saber, foi muito intuitivamente. Eu falo que eu fui, faz isso, faça, né?
É, bem E da índole do jornalista, né? Topar qualquer parada, né? A gente vai mesmo fazendo qualquer coisa. você conhece isso? Não, mas me fala o que que é que eu aprenda. Bem isso, né? Eu falo sempre para os meus alunos, a gente não sabe. É, A gente sabe de tudo um pouco, mas não uhum, sabe nada profundamente, é né? verdade. E aí, assim, você sabe fazer isso? Não, eu não sei, mas me ensina que eu faço. É bem isso, né? Uhum, Não conheço esse tema, me fala para eu aprender, né? E aí eu me transformei, assim, em professora na área de jornalismo. E depois, com a formação e a criação da TV, que foi muito próxima de quando eu cheguei aqui na universidade, me chamaram. Aí eu saí do Hard News e vim para essa área que eu sou apaixonada, que é a área da TV educativa. Desafiadora, né, uhum, professora? demais. Desafiadora. Nada fácil, né? É, Mas que é uma área tão importante, né? E eu achava naquele momento, né, e ainda acho, que esse era o caminho para a gente formar profissionais com uma visão diferente da notícia, mais aprofundada, com mais uhum, qualidade, pensando em todas essas questões que a gente fala muito hoje, mas a gente já falava isso lá atrás, da cidadania, da diversidade, da pluralidade, uhum. né, que é tão importante. Enfim, aí abriu novas perspectivas. Eu entrei como repórter na TV e nesse meio tempo eu fui entre a academia e eu não deixei da prática, né? Então, Aqui na, quando você chegou no Naerp, já existia TV no Naerp? não existe, estava começando, Entendi. né? Mas aí eu não queria ainda sair, né? Porque era um embrião. Eu falava, não, eu vou continuar ainda no Hard News. Eu fiquei com um Uhum, pouco de medo de sair, porque ainda eram coisas novas. Eu falei, não, eu não vou, né? E eu fiquei só como docente mesmo. E eu falei, mas aí depois, um novo convite da coordenação, lá na época, me procurou, porque eu tinha uma atuação muito boa como professora e eles gostavam do meu jeito, que era uhum. muito de TV e tudo mais, né? E a Flávia, vem para cá, tal. Aí eu saí da TV da Bandeirantes, daqui, né, da TV Clube, e entrei na TV ou na app nos seus primórdios. Não foi logo de início, não. Uhum. Tanto que a TV tinha aí no começo um parceiro, uma produtora, ela era fora do campus, né? Como aí a A TV, Unesp, a TV a TV Unesp. Unesp também, né? É. Nós ficávamos, operávamos fora, porque tinha essa produtora parceira. Depois a produtora saiu, a gente veio para o campus, né? Para dentro do campus. Foi nesse momento de mudança que a coordenadora antiga saiu e veio uma nova, e depois eu entrei, eu tive o convite de trabalhar como coordenadora da TV. Na época, eu também era coordenadora do curso de jornalismo. Nossa. Eu não sei como é que foi, eu não consigo te dizer É. o que foi aquilo, mas foi assim, uma maturidade, um crescimento muito grande que, para mim, eu só tenho a agradecer esse espaço, né? Porque é muito bom, né? Quando você tem um trabalho reconhecido, você consegue fazer projetos, enfim, né? Naqueles Uhum. que você acredita. É muito bom E já isso. vamos para quantos anos, então, à frente da TV, da coordenação? Ó, eu tô aqui na universidade há 25 anos. Puxa Na vida. frente da TV há 23. Nossa, que maravilha, Flávio. Parabéns. Eu já tenho a plaquinha, né, que a gente coloca aqui nos equipamentos, que É é o patrimônio, patrimônio. né? Virou Tô patrimônio. quase, tô quase recebendo a É, plaquinha de patrimônio. olha, parabéns, porque realmente é uma. Não só para a própria TV Unesp, né? Já há 23 anos, né? A TV Unesp vai fazer 15 agora, né? E vocês já estão aí quase que o dobro do nosso tempo aqui, num período que era muito mais difícil ainda fazer TV universitária, né, Flávio? No começo,
né? Quando os equipamentos eram mais caros, mais difíceis, maiores, inclusive, né? Muito. E onde havia aí também a questão das grandes empresas, os monopólios, né, da Sim, comunicação, que eram só aquelas TVs e não tinha espaço para mais nada, aquele tipo de jornalismo, a gente vinha com novas propostas, né? E eu lembro quando a TV Unesp surgiu, porque eu estava naquele momento fazendo meu mestrado aí na Unesp, em sim. Bauru, Uhum. né? Então, eu lembro muito aí do início. Eu cheguei a conhecer o prédio, mas como eu ia e voltava muito para Ribeirão, eu não É. cheguei a fazer nada com a TV, né? Mas eu vi nascer, eu lembro bem disso. Flávio, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos, né, que estão participando do programa, e principalmente aqueles que estavam no mercado de trabalho e depois entraram, né, atuando como jornalista e depois viraram a chavinha e passaram a ser gestores, passaram a ser as pessoas que controlam ali orçamento, controlam fluxo de trabalho, né, projetos. Como é que foi para você fazer essa mudancinha de chave aí, sair de uma área de produção, né, com a Hard News, e do outro dia, né, assim, lógico, brincando, mas no outro dia você já era a gestora que tomava conta aí de uma televisão no começo, né, que muito difícil em relação ao que nós temos hoje em termos de tecnologia e possibilidades. Como é que foi virar essa chavinha? Foi bem difícil. Eu posso dizer que ainda é, Uhum. né? Assim, ainda é, pelo que a gente vai conversar aqui e tendo lá na frente, sobre todas as mudanças que a gente sofreu. Você ser jornalista, você ter a pauta na mão e você ir para a rua e trazer aquele conteúdo e depender de você, claro, tem uma equipe, tem um cinegrafista, tem os editores, tem todo o jornal colocar no ar, a responsabilidade, né? Mas é assim, você terminou a tua matéria, você terminou o teu horário, você bate o teu ponto e você sai, né? Uhum. Você vai para sua casa, né? E acabou, né? Como gestora, é assim, primeiro que você não bate ponto, você assina. Então, você não faz só as horas aquelas, você faz muito Verdade. mais horas, né? Aí o WhatsApp veio para ajudar a gente, né? E aí você trabalha muito mais horas, mesmo que eu Uhum. não estou aqui na TV, é o tempo inteiro. Olha, Flávia, aconteceu isso, Flávia, como é que a gente resolve? Dá para fazer isso? Ou eu vou falando com a equipe à distância, tem o grupo da TV, e assim Uhum. é o tempo inteiro que eu estou acordada, eu estou conectada com a TV e com as pessoas que estão aqui, né? A gente, como gestora, a gente tem uma responsabilidade com os colaboradores que estão com você, Uhum. de você não estar ali para resolver um problema, e quando eles lhe procuram é porque realmente, né, quer o seu aval, o seu apoio, e eu sempre falei isso, né? Até nas horas que eu saía de férias, hoje eles falam assim, coitada da Flávia, né? Vamos não mandar mensagem para ela, né? Mas eu sempre saio das férias falando assim, gente, eu estou saindo de férias, mas vocês sabem, né? O que precisar, né? Por exemplo, eu vou viajar agora, eu tenho um compromisso, vou ficar 2 dias fora da TV, mas eu já falei, gente, eu estou fora da TV, mas olha, vocês já sabem, né? E eles fazem o mesmo. Eles vão se despedir de mim e falam assim: tchau, Flávia, eu tô indo embora. Mas eu tô no WhatsApp, se você precisar de alguma coisa. Eu falo assim, gente, né? Não pode isso. Eu brinco assim com eles aqui também, viu, Flávio? Quando eu saio de férias, eu falo assim, olha, gente, eu tô saindo de férias, se precisar de mim, não me chama não, viu? Porque é difícil a gente desligar mesmo, né? É É difícil. difícil, é difícil. E tem também a parte burocrática da gestão, né? Isso. Que é a questão assim, o funcionário, capacitar esse funcionário, ver o que ele está fazendo, ver o horário dele, assinar, fazer relatórios, a direção, você tem reuniões, relatórios, aí você fala assim, mas além da gestão, eu ainda faço conteúdo, Uhum. né? Eu não me desliguei de alguns conteúdos.
Claro que menos que antes, porque senão não tem condição, mas eu estou na linha de frente ainda. Então eu falo assim, gente, para que fazer reunião? Eu preciso editar esse material, eu preciso fazer isso. Então eu estou sempre assim, correndo contra o tempo e me dividindo ainda na questão de produção de conteúdo, ou produção de pauta, ou edição, que eu gosto muito, né? Com a gestão. Então, assim, eu não consigo ficar só na gestão. E, e tem uma coisa que eu faço muito aqui, que é uma característica, eu coloco todo mundo para ser colaborador da gestão também. Eu faço uma gestão, tento fazer, né, na medida do possível, uma gestão colaborativa. Sim. Porque eu tenho esse perfil de ainda continuar com conteúdo, de produzir, então não quero ficar só nessa área de gestão, e acho que eu posso ainda render muito e ser útil ainda como jornalista, né? Uhum. Então eu trago muito os colaboradores aqui da TV para também atuarem, e eu sempre fazendo reunião, vamos fazer isso juntos, e o que vocês acham disso? Então eu trago muito aí a decisão final para a gente dividir, né? Falando um pouquinho então da TV, Flávia, a gente entrando então nesse assunto, como é que conta um pouquinho como que é a TV Unaerp, para as pessoas que ainda não conhecem, a estrutura que vocês têm, a linha editorial que vocês seguem, quais os programas principais que vocês fazem, conta um pouquinho para a gente. A gente vai ver um vídeo, né, que vocês prepararam para a gente, e aí você volta falando exatamente da estrutura da TV Unaerp. A gente passou por mudanças grandes, né, desde a criação das TVs universitárias, né? A gente, quando vislumbrou ali com a lei da TV do Cabo, na década de 90, e que determinava essa lei, né, que as Sim. TVs por assinatura tivessem canais para as TVs universitárias comunitárias, TVs câmaras, né, que Sim. Essa gratuidade, né, desses espaços, né, comunitários e educativos. Uhum. E foi nesse momento que as universidades todas chegaram, né? Me corrija se eu estiver errado. Nós lá atrás tínhamos
quase 200 TVs, 150, eu acho que eu me perdi nesses números. Eu lembro aí que eu fiz uma contagem lá atrás, na época da BTU, a gente já tinha algumas saído, mas a gente estava mais ou menos por volta de 160 TVs universitárias. Confere isso, acho. Hoje, mais ou menos, daquela época, assim, hoje, de quem novos que entraram, de que saíram, de acordo com o mapa, né, que foi feito, que está mais atualizado agora, são 180 TVs universitárias no país. É, Mas, assim, de todos os tipos, né? de Tanto as todos. TVs abertas, como as TVs que estão no cabo ainda, né? Algumas, as que estão agora só na internet também, né? Então, assim, que se declaram TVs universitárias, temos 180 no país. Olha aí, né? E assim, mas mudou muito, né? Eu acho que assim, no início as universidades entendiam que a TV era fácil fazer, que não. E aí depois descobriu-se, até fazer televisão a gente sabe que é caro. Não é barato, barateou muito, né? Com a questão da Sim, tecnologia hoje, do acesso, enfim. Mas mesmo assim, não é simples fazer televisão. não é Não, não. ela é complexa, porque tem imagem, tem som, tem equipamentos, equipe, né? E essas equipes foram enxugando. A Uhum. TV, lá nos seus primórdios, a TV UNEP, falando mais especificamente da gente, a gente chegou a ter aqui 25 funcionários, era esse que o número que tinham aí as TVs, né? Uhum. Lá na época. A TV Unesp está com quantos funcionários? Eu estou fazendo entrevista, você viu, né? Tranquilo. Hoje a gente está com 23 funcionários. Mas Olha na, que na época beleza. que você conheceu a televisão aqui, aprovados, né, no processo seletivo, chegou até 80. Olha aí, Mas aí, com o passar da realidade que foi chegando, né, é teve que isso. ir adequando o número à realidade da TV. Nós éramos lá atrás, perto de 25, é quase o número que vocês têm hoje, Sim, e hoje nós somos 7. Né? sim. Então, e aí, se você for, e você deve ter entrevistado muitos, a gente conhece, e todas as reuniões que a gente tinha lá atrás é isso, né? Às vezes são 2 funcionários, Sim, 3 funcionários, a gente pergunta, como é que você consegue fazer isso, sim. né? E teve essa mudança também de conteúdo. Nós tínhamos muitos programas, que eram não só programas do campus ou da universidade, era direcionado mesmo para a comunidade, para crianças, adultos, enfim, Uhum, e a gente teve que suprimir isso e direcionar mais para conteúdos dentro do campus. sim. Né? Então, muitas TVs se vincularam às assessorias de imprensa da própria universidade, e porque é aquilo que a gente sabe que a gente está dentro dessa lei aí antiga da radiodifusão, inclusive, que não permite que a gente possa fazer comercialização, que poderia ser uma outra forma aí de manutenção dessas TVs, a gente fica dependente da universidade. É. Né? E isso realmente encarece, inviabiliza um monte de coisa e dessa continuidade, né? Uhum. É, Enfim, a TV, quando a gente, nessa época, né, da década de 90 que a gente começa, eu lembro ainda que a gente entregava a programação para a operadora por fitas. A gente era, fazia uma fita, né, era, todo dia fazia uma fita e levava lá na operadora para entregar. Então, nessa época, a imagem da TV universitária era aquela feita de qualquer maneira, com equipamento ruim, de baixa qualidade técnica, feita exclusivamente por alunos para poder escoar os trabalhos de jornalismo, de publicidade, né? Nem tinha o curso de rádio e televisão ainda, né? Em boa parte das universidades. Mas hoje mudou muito, né, Flávio? Hoje a gente, até na própria ferramenta que a BTU implantou, a BTU Play, nós temos ali mais de 400 vídeos hoje, inclusive da TV UNAERP tem bastante vídeos lá. A qualidade é completamente diferente, né? Não existe mais essa ideia de que a TV universitária é uma universidade ruim ou de segunda categoria. Mas o problema nosso ainda é financiamento. Apesar de nós já termos aí desde a década de 90, mais de 30 anos, quase 40 anos, que nos colocam uma camisa de força, né? Porque a exatamente. gente não pode exigir muito da universidade, porque ela tem vários outros compromissos, né? E não seria porque é difícil mesmo para ela investir uma grande quantidade de recursos numa emissora de televisão, que acabam nos limitando nossa capacidade de atuação, né? E a própria natureza que a gente tem, né, de ser uma televisão voltada para os interesses do público, né? Exatamente.
Não é uma prestação de serviço quase que a gente deveria fazer. Mas, infelizmente, essa questão do financiamento nos limita demais. E assim, e a gente vê essa realidade não só nas TVs universitárias, nas TVs educativas como um todo, Sim, né? claro. Que tem essa lei que não foi atualizada, que é muito antiga, né? E a gente não conseguiu avançar nesse sentido, que é uma pena, né? Até pela pressão dos grandes, grandes empresas, dos grandes monopólios da comunicação, temendo o que é a educação, É. né? E é muito triste isso de ver, né? A própria TV Cultura, né? A gente viu a estrutura dela ficar sucateada, né? Dependente aí de verbas governamentais, né? Não podendo aí comercializar, por quê? Né? Poderia ser aí a gente poderia competir com essas grandes empresas de comunicação, melhorando nosso parque tecnológico, melhorando nossos equipamentos, contratando profissionais, tendo aí Certo. uma equipe, né? Enfim, algo que a gente já discute há muito tempo, né, professor? E temos mais um desafio agora, né, Flávia, com essa questão do streaming, né? É Exato. mais um desafio agora, porque as operadoras de cabo que estão migrando para o streaming não têm essa lei que os obriga a nos carregar. Há uma discussão no Congresso que, se for aprovada como está, ela vai simplesmente continuar o que está na lei hoje. Eles são obrigados a descarregar, mas não diz como, e nem de que forma, e nem qual universidade. Se passa a ser regional, se passa a ser nacional, local. Então, nós temos um desafio muito grande aí para mais uma vez, né? Em que a televisão universitária vai ter que se organizar novamente e lutar junto, porque esse aí talvez seja o maior desafio que a gente vai enfrentar. Com certeza. A nossa realidade aqui, professor, quando a NET, né, claro, né, foi comprada e eles começaram a operar no canal digital deles. Hoje, o canal universitário de Ribeirão Preto tem a TV UNAERP e a TV Unip, mas o conteúdo da Unip vem de São Paulo. Sim. Né? Nós somos parceiros aí da Malu, né, do conteúdo que vem de lá, porque a Unip daqui não tem TV, não produz. Mas quando eles foram passando para essa digitalização, com melhoria desses canais, a gente já ficou para trás. Sim. Nós estamos no canal 10, lá atrás, e com aquela qualidade, né, analógica mesmo. Então, você anda nos canais e você, na hora que você para aí no canal universitário, você fala, nossa, que triste, né? A gente trabalhando aqui com 4K e sendo exibido com esse sinal horroroso. E agora nos deparamos com isso, né? Que eles não sinalizam, porque a lei da TV do Cabo não atualizou, e eles não se sentem obrigados, Exatamente. né? Eu queria a resposta. Nós não temos tecnologia para carregar vocês. Eu fico pensando assim, é mais ou menos isso. Vamos ver. A aspas seria essa. Não interessa a educação. Exatamente. Importa que é uma TV educativa. Não, eu posso dizer o que eles já falaram com a gente. Ninguém assiste vocês. Então, para que a gente vai ficar preocupado em carregar vocês? Só que essa não é a verdade. Claro né? que não. Não é verdade. Muitas pessoas nos assistem, mas não nos assistem porque nós estamos escondidos. né? Que eles nos escondem. Né? Primeiro porque a qualidade é ruim do canal que eles nos dão. Exatamente. Depois, eles não informam a nós qual é o índice de audiência real. Exatamente, isso é segredo. É uma empresa de capital privado, então nós não temos obrigação, né, de fornecer. Mas opera com que tipo de sinal? Gente, enfim, né? É aquela coisa que a gente, né, da nossa regulamentação, das fiscalizações, enfim, né? Estamos na terra de ninguém. Exatamente. E agora, nesse momento, é nesse impasse. Então, quer dizer, se ele chegar... eles estão digitalizando tudo aqui em Ribeirão Preto, então eles estão mudando os aparelhos, saindo do cabo, indo para a fibra ótica, e aí um determinado momento eles vão lá e clique, tchau.
Exatamente. Né? Eu acho que a gente só vai saber, porque eles nem avisavam avisar, né? Tô achando Não. que isso, Não, né? e ainda chegam pro cliente, né? Ligam para casa deles, até porque eu já recebi uma ligação dessa. Eles Exatamente. falam, olha, nós temos uma nova caixinha, que ela é melhor do que você tem mais canais, você não vai Isso. pagar nada por isso. Você quer trocar? O desavisado fala, quero. Só que aí, quando ele fala quero, ele deixa de receber todos os canais públicos, né? Não só a TV universitária, mas também a TV pública legislativa e as TVs Sim, comunitárias. E o exatamente. governo, vendo isso acontecer, sabe, não está ainda no processo natural de um projeto de lei dentro do Congresso Nacional, que está aí dentro das suas, né? Que hoje estamos com uma CPI lá das bets que está movimentando mais do que qualquer outra coisa, né? Virou um palanque, porque vai um influenciador lá que tem 50 milhões de seguidores, as pessoas querem ver aquilo ali, e o resto, né? Então A pauta é tem... outra, né? outra, A entendeu? educação, as TVs que são Nada. educativas, que estão... Para quê? Não, nós temos Eles aí a estão pauta é preocupados em tirar selfie com a influenciadora. pelo amor de Deus, né? É onde nós estamos indo. Então, assim, é por isso que eu falo que esse é um grande desafio nosso. Sim, Talvez seja o maior da existência da TV universitária nesse tipo de plataforma, que caso a gente não consiga se organizar a tempo e vencer, nos vai ficar restrito à internet. As que sim. têm sinal aberto, como a TV Unesp e algumas outras TV universitárias, tudo bem, mas e as 180, 160 que não têm sinal aberto, né? Elas vão estar restritas simplesmente na internet, isso vai ser o único local que as emissoras universitárias vão poder distribuir o seu conteúdo, até porque YouTube não é televisão, então o comportamento é diferente, né? Não há uma relação de engajamento, de audiência, de fidelização do telespectador, como a gente consegue na televisão, no YouTube não consegue fazer. Então, talvez, eu tenho para mim muito claro que esse é o maior desafio que nós estamos vivendo. Estamos sim. E aí, assim, as pessoas perguntam assim, Flávia, qual vai ser o futuro, O né? futuro. Eu falei assim, gente, só se eu tiver uma bolinha de cristal, e assim, primeiro quando veio a internet, e toda essa mudança, a TV vai acabar, né? Aí agora a gente está aí com a TV 3.0, né? A BTU aí fazendo uma programação grande com as lives para informação, que está sendo muito bacana, né? Poder Uhum. participar e acompanhar, né? Eu acho que assim, a gente está fazendo a nossa parte, eu penso assim, professor, né? Eu acho que a responsabilidade a gente tem que mostrar para as pessoas, mostrar para o governo, olha, nós estamos aqui. É isso mesmo? Uhum. O portal da BTU que vocês criaram, essa oportunidade de disponibilizar esse conteúdo, mostra muito bem, né, a expertise dessa TV, a maturidade dessas Exatamente. TVs, né? É Exatamente. isso que vocês querem derrubar, Uhum. né? O que vocês entendem como audiência? Acho que essa questão de audiência também é uma coisa que tem que ser revista, Sim, né? A concordo gente plenamente. trabalha hoje com nichos, né? A gente não pode achar que a audiência que a gente trabalhava lá na década de 90, que havia essa Uhum. questão, a audiência daqui, das TVs abertas, mudou, né? Concordo plenamente. O jovem hoje, por exemplo, eu pergunto às vezes na sala, quem é que vê a televisão? Tem gente que não tem televisão mais em casa, Uhum. que vê a TV de outra forma, que faz a sua própria playlist, né? Uhum. Que faz o seu conteúdo, que decide o que quer assistir, né? Uhum. A questão da grade de programação também, que é uma questão aí que é algo que a gente, aqui na TV Unaep, a gente já está repensando há algum tempo, até por conta de todas essas modificações, aí entrando um pouco de conteúdo daquilo que você havia perguntado, a gente tem a grade de programação aí na questão do canal universitário ainda, né? Mas com todas essas mudanças que a gente está vivenciando, a gente tem buscado, né, alguns caminhos alternativos, até porque a universidade nos exige isso, e nós também, para sobreviver como TV, né, seja qual vai ser essa TV, que ainda está incerta mesmo para nós, mas a gente tem navegado aí em outras áreas, né, com outros conteúdos. Não sei, não posso dizer se esse é o caminho, né, Uhum. porque eu também não sei, É. né?
Mas a gente está fazendo aí produções de conteúdos em outras áreas também. Né? Temos o conteúdo da TV, temos a grade, né, no canal universitário, mas temos também outros conteúdos para as redes sociais, por exemplo. Outras formas de distribuição, né, Flávio? O que a gente não tinha lá atrás, hoje nós temos, né? Então, assim, a gente trabalha muito com marketing de conteúdo, na questão, na linha jornalística, né? Mas a gente trabalha, né? A questões institucionais também, com uma roupagem documental, né? Então, a gente faz aí uma abordagem nessa linha. A gente tem feito aí, a gente tem parcerias importantes para viabilizar também alguns conteúdos, por exemplo, agora com a Feira do Livro, com a Fundação do Livro aqui de Ribeirão Preto, a gente tem uma parceria de um concurso de incentivo à leitura nas escolas. Então, a gente faz esse concurso, ele termina em agosto para premiar professores que fazem conteúdos para incentivar jovens leitores em sala de aula do 6º ao 9º ano. E a gente trabalha de que forma? Entrevistando esses professores, indo a essas escolas, mostrando esses jovens, conversando com eles, né? Que leitura que é essa? Que professor que é esse? Né? Então, tem essa parceria. A gente tem uma parceria de muito tempo também, aí já é bem diferente, aí é com os jovens, os universitários, que é com o João Rock, que é um evento grande aqui em Ribeirão Preto, né, de rock. Sim, aí, famoso. Famoso, né? E aí, o que a gente faz? A gente tenta aí, de uma forma mais entretenimento e brincadeira, mas também levar aí um pouco da universidade, né? Mesmo nessas brincadeiras, nesses vídeos com os jovens, né? Para trazê-los mais para a TV também, para mostrar, olha, a gente tem um conteúdo bacana. Sim. Que tem muito isso ainda, né? Ah, o conteúdo é chato. Ah, o conteúdo é, né? Então, assim, o que a gente tem feito, professor? A gente tem tentado conversar, né, com esse novo público Sim. que está nas redes, né, e que às vezes quer um outro tipo de conteúdo. Claro, né? Não são conteúdos aí específicos. Ah, tá. Flávia, aquele conteúdo do TikTok, né? Vamos lá, né? Direto, né? Ele pode até ir mas não, ele tem algo a mais, né? Ele pode atravessar short do YouTube, Reels, enfim, mas ele tem uma pegada diferente, né? É o que você falou lá no início, né, Flávia? A gente diminuiu o pessoal e aumentou o serviço. Porque agora a gente tem novas frentes. Eu acho que assim, a gente já falou sobre isso, né? Da questão de transformação, né? Na Exatamente. questão assim, para onde que a gente vai, né? Se a gente perde um canal universitário, a gente perde a questão da ideia de grade, né? Porque aí no YouTube a gente não tem a questão de grade. Se isso se concretizar, se as pautas, nós não formos aí escolhidos nas pautas governamentais para que nós possamos aí coexistir, né? Se eles decidirem que, não, nós não vamos carregar vocês, não interessa, vocês não são vistos, a gente vai ter que se virar, né? E antes que isso ocorra, eu acho que a gente tem que pensar realmente quais alternativas que nós temos, né? São essas que estão postas, tudo bem, então nós temos as redes, o que a gente pode fazer além do que ela nos entrega? A gente tem uma expertise na área da educação, por que não utilizar alguns formatos que tenham esse algo a mais? É mais ou menos isso que a gente está tentando trabalhar, né? Então, a gente tem aí a gente congrega os cursos daqui, trabalhos com ex-alunos, né, os alumnis, então a gente faz trabalhos com eles, o próprio o Ciência e Tecnologia que a gente tem, eu vou falar de alguns aqui, né, que é tão importante, a gente fala aí
que a gente tem que pensar na ciência como comprovação de tudo. Enfatizar isso muito aí na questão das notícias falsas, do fake news. Então, vamos bater em cima do que é ciência. Então, a gente produz dentro do nosso campus? Produzimos. Então, vamos divulgar isso? Vamos transformar isso numa linguagem onde o jovem entenda, e o adulto também, né? O público que assista, o quanto que isso é importante. Vamos catalisar, por exemplo, a gente fez um dia esses dias, vamos catalisar a fumaça e transformar essa fumaça para não ir para a atmosfera num óleo que você possa reciclar? Isso é possível? Com que? Com ciência. Vamos divulgar? Então, eu acho que tem muito potencial, as universidades produzem ciência, e eu acho que as TVs universitárias têm que se apoiar nisso. Eu acho que isso, eu diria que é muito importante, mas com uma roupagem diferente. Eu penso dessa forma. Estamos trabalhando aqui nessa linha, né? Enfim, estamos trabalhando agora, retomando um programa que a gente tinha, porque a gente tem a parceria com o Canal Futura também, nós somos aí parceiros, e a gente tinha um trabalho que era muito bacana, temático, de séries de interprogramas, que a gente utilizava na grade de intervalos. Porque a gente não podia comercializar, utilizava esses interprogramas que têm uma pegada documental, de 2 minutos a 3, de um conteúdo importante, né? Pensando no jornalismo público que a gente falou aqui, né? Então, a gente tenta buscar essas pautas ambientais, diversidade, cidadania, né? Fazendo uma ponte do campus com a comunidade, porque a universidade também tem um espaço de extensão muito grande com a comunidade, a UNERP também tem um hospital que atende SUS, enfim, clínicas de fisioterapia que atendem a comunidade, clínica de odonto, então a gente tem um espaço rico aí, e a TV pode atuar nesse sentido, né? Tentar fazer essa interlocução, que é o jornalismo público, né? Que pauta é a comunidade. Então, a gente está tentando caminhar por isso já há algum tempo. Tem uma outra parceria muito bacana que a gente está agora, que é com o Hospital Santa Teresa, que é um hospital psiquiátrico aqui de Ribeirão Preto, e a gente vem acompanhando há bastante tempo a questão da não institucionalização do paciente, e fizemos um documentário que era a história do Francisco, que saiu das ruas. Então, inclusive, eu assisti, que está lá no ABTU Play. Você viu? A gente ganhou Aruanda com eles. Com esse documentário do Francisco, né? Que foi uma história linda, a gente fez durante a pandemia, né? E é enriquecedor, né? Conhecer essas histórias de ressignificar a vida e poder trabalhar com isso, né? Ter esse tempo, a TV universitária tem isso. A gente faz muito bem isso, a gente sabe fazer isso, né? A gente só precisa de espaço, né? Mais espaço para divulgar isso, porque são profissionais capazes. A gente já está há muito tempo na área, a gente sabe o que dá certo, né? Agora eu penso que a gente tem que repensar. É uma política pública, né, Flávio? A gente precisa de uma política pública. Tem que ter alguma coisa que, sabe, que nos ajude nesse sentido, porque é o que você falou, a gente sabe o que fazer, a gente faz dentro das nossas limitações, mas mais do que isso, só com uma política pública mesmo, para poder nos dar o apoio necessário, a alavanca necessária que a gente precisa para poder chegar no maior número de pessoas. Exatamente, exatamente. Bom, Flávio, adorei falar com você, adorei conhecer um pouco mais da sua história, da TV UNAERP, e foi um prazer muito grande receber você no nosso programa. Foi muito gostoso o nosso bate-papo, relembrar esses tempos, entender que nós temos aí grandes desafios aí pela frente. Estamos lutando juntos, né? Temos os mesmos problemas. Exatamente. Que bom, muito obrigada aí mais uma vez por esse convite, de nos apoiar, de nos integrar, né? Porque a gente estava meio assim afastado por conta de tantas coisas acontecendo. Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. A gente agradece, foi um prazer enorme mesmo. Muito obrigado. E você continua nos acompanhando. Até o próximo programa. Tchau.